apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Bom, deixem-me dizer-vos que o convidado de hoje chama-se Francisco Salgueiro. É cidadão novo. Quantos anos é que tens, Francisco? Quantos anos é que me dás? É bem perto quando fazem essa pergunta. Sabes o que é que tu agora me fizeste lembrar? Que pergunta é que ele agora fez lembrar? A mítica pergunta de Manuel Álvaro Guedes a Paulo Futre e a resposta de Paulo Futre. Não é? E você quanto é que ganha, Paulo Futre? E tu quanto ganhas, Manuela? Lembras-te disso? Mítica é essa. Isso foi há quantos anos? Foi há uns 20 anos. Está aí 15, 20 anos. Isso é uma das trocas de perguntas mais míticas de sempre da E televisão. por causa do Porsche amarelo. Estás Porque recordado? tinha o Futre? Que tinha o Futre, um Porsche amarelo. Não te lembras disso? Tu és mais novo do que eu. Era numa altura que a cor amarela estava muito em voga. Hoje em dia, sinto que as pessoas, para irem para fora de um país, não é necessário terem uma cor tão berrante. Eu pensava que Outro querias dia dizer vi- não era preciso Outro dia vi ganhar um tanto Audi como o cor de Futre. laranja, por exemplo. Esta conversa tem uma lógica. Sim, Nós vamos há uma chegar a algum lógica, lado. há uma lógica. Não é óbvia, mas Há uma lógica, ela existe. há uma lógica um tanto ou quanto perversa em tudo isto, porque vamos falar sobre adolescentes e a relação deles com os adultos. Nunca tanto como agora, sobretudo nesta última semana, se falou sobre essa relação à custa de um infeliz incidente que todos sabemos, que vitimou de resto Carlos Castro. Vamos falar sobre a adolescência. A adolescência, de facto, é um período conturbado. Eu acho que se há período em que é admissível que sejamos estúpidos, a adolescência é um ótimo período para o sermos. Não é bem que seja admissível. É quase inevitável. É quase inevitável. O meu grau de estupidez. Uma vez tivemos aqui um convidado que falava sobre a estupidez, porque tem um livro sobre a teoria geral da estupidez, em que ele dizia que a melhor altura para ser estúpido era logo de manhã, tipo 8, 9 da manhã, que é quando as pessoas estão mais estúpidas. Que é desculpável. Aquela hora Não é ainda. desculpa, as pessoas estão a acordar, não é? Se as chateiam com qualquer motivo, É que quando os casais discutem é de manhã. normalmente é de manhã que os casais claro. discutem. É aí que há grandes. Porque Estão mais permeáveis a ser pico de estúpidos. estupidez ao longo do dia. Sim. Se bem que ao final do dia também é bom para ser estúpido. Tipo 6 É da manhã. melhor à noite. É melhor Estou depois muito à noite. cansado. Tipo, se eu Logo agora a fosse seguir, bastante estúpido. Fazem-se as pazes. Sim. Ok, mas isto era sobre a adolescência, não é? Sim. Ok. Sim. Não, Francisco, por exemplo, como é que te surgiu esta ideia? Tu conhecias de facto a Inês? É Inês Carlos, não? A Inês é o nome que eu lhe dei no livro, porque tanto o nome dela como dos personagens todas foram alterados para não saber quem são as pessoas. Já agora, não pode acontecer um autor dizer exatamente isso e, na verdade, vir saber que é exatamente o nome das pessoas, que são. Pá, que é tudo verdadeiro. É verdade. Que essa pode Inês ser, chama-se mesmo pode Inês. ser, perfeitamente. Isso era uma grande estratégia boa. também. Houve E um assim ninguém autor. sabia mesmo que era ela. Porque- Se alguém um dia descobrir uma Inês e que acharem que é ela, vão dizer: és tu e ela, não. O autor está sempre a dizer que aquele não é o nome dela. Claro, como é óbvio. Mais depressa as pessoas não se acreditariam que aquela verdade. Inês Exatamente. era a verdadeira Inês. Vou Era ver uma lá boa se não estás a estratégia. desvendar a estratégia de muitos autores. Por acaso, há uns anos atrás, há 2, 3 anos atrás, houve um best-seller, penso que na Polónia, que vendeu imensos exemplares e que depois, um pouco mais tarde, se veio a descobrir que o autor desse best-seller, tinha cometido de facto o crime que relatava no livro. E então foi preso. É verdade, sim. Isso não é um filme O do José Johnny Rodrigues Depp? Santos, lá da Polónia. Ok. Pensei que estavas a Estão a falar ver? de um filme. Bom, Ok. sim, Diga, Francisco. vamos à nossa conversa. Basicamente, Podes participar, Francisco, afinal és tu o convidado deste sim, programa. É verdade, sim. A Inês, para todos os Inês efeitos. começou a contactar comigo na altura em que eu lancei o meu primeiro livro. Ela já contactava comigo antes, quando eu escrevia crónicas para a Notícias Magazine.
escrevia com muitas outras pessoas, eu respondia, mas ficava por aí. Tu respondes sempre a adolescentes de 13 anos? A toda a gente. Toda a gente que me escreve eu respondo. Eu não respondo, toda a gente. Não respondes? Não. Se enviarem uma fotografia de verão, as coisas são É a mais tua céleres. triagem nessa altura. Sim, aí faço alguma triagem. Não, eu respondo a toda a gente e ainda bem neste caso, porque se eu não tivesse respondido à Inês, provavelmente não teria escrito este livro. E a Inês, a seguir ao lançamento do meu primeiro livro, Há Homens Há Muitos, que tinha uma capa muito fálica, porque tinha umas cenouras na capa, e ela começa a notar na capa coisas extraordinárias, a falar de umas gotinhas que estavam junto às cenouras, e tudo aquilo era demasiado sexualizado para uma miúda que na altura teria uns 13, 14 anos, imagino eu. E eu achava aquilo estranhíssimo. E ela começa a sentir-se à vontade comigo e começa a falar sobre coisas que fazia à noite, as pessoas com quem curtia, com quem ia para a cama. Eu achava aquilo tudo inicialmente invenção. Claramente, não era mentira, aquilo não podia ser verdade. Não tiveste receio, por exemplo, que fosse alguma groupie qualquer a partilhar contigo demasiados pormenores da vida íntima? Ou alguém da PJ, por exemplo, a tentar perceber até onde é que tu ias. Seria curioso, não é? Como é que se chama aquele programa americano? Porque então Francisco Salgueiro, boa tarde. Não é o Busted, como é que se chama? O Cops, o America's Most Wanted. Sim. Não, aquele que aparece de repente. Em que fazem exatamente isso, não é? Sim, que atraem predadores sexuais América. e depois de repente aparece o senhor jornalista. Que dá no Reality Channel. Nós já tivemos. Sim. E a pessoa, por exemplo, às vezes completamente nua e o senhor acha bem o que está a fazer. Vocês lembram-se daquele programa que havia na SIC no início, que era com o Carlos Narciso? Sim, o Caso de Polícias. Casos de polícia. Exatamente. Fantástico. Mítico. Vocês sabem melhor, não sei porque é coincidência, estamos aqui a falar. E eu convidei o Carlos Narciso para vir à prova oral, precisamente. De quem foi o Carlos Narciso? Ninguém se interroga sobre isso. Não. Mas se metes aí no Facebook, alguém vai dar uma resposta, de certeza. Não, então convidei o Carlos Narciso a vir à prova oral, precisamente falar sobre esse mítico programa, que eram os casos de polícia, e o que é feito dele. Sabem que havia muitas ameaças aos autores do programa. Muitas mesmo. A sério? Sim. E talvez essa tenha sido a razão principal para que o programa acabasse. Enfim. Mas o Carlos Narciso depois poderá explicar. Em breve ele virá, seguramente, à prova oral. Bom, voltamos ao mesmo. Ok, tu descobriste então. E ela começa a contactar contactar comigo. Eu inicialmente acho aquilo tudo estranho. Acho inicialmente que é mentira, que é exagero, que está numa fase de afirmação. Não liguei. Mas aquilo, ao fim de vários meses, tudo batia certo. As coisas tinham alguma consistência. E até que eu começo talvez a levar a sério. E eu tinha a mania, que achava que conhecia tudo sobre adolescentes. Na altura fazia um programa para a SIC, que era o Templo dos Jogos. Portanto, tinha que escrever para adolescentes. Portanto, estava perfeitamente a achar que sabia tudo. Tu que apresentavas esse programa? Não, eu era o autor do programa. Quem é que apresentava isso? Houve vários. A Rita Mendes, o João Maia Abreu da TVI. Tivemos muitos. Eu lembro-me desse programa, o Templo dos Chegamos a ter a Jogos. Cristina Muller, também no princípio. Isso foi um dos Foi melhores logo ao períodos princípio. desse programa. O programa teve Muller. no ar ainda uns 6 anos, 7 anos. Para aí à vontade. E foi nessa altura, portanto, eu estava... E saía muito à noite e, portanto, achava que conhecia tudo sobre os adolescentes. E aqueles relatos, eu achava aquilo estranhíssimo, mas o tempo foi passando. Até que há uma altura em que nós nos encontramos num sítio à noite e eu começo a verificar que, afinal, havia alguma consistência naquilo que ela me dizia. E então começo a reler tudo aquilo que ela me escreveu e a ficar assim um bocadinho boquiaberto. E, portanto, eu ao longo